Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Só agora eu consegui fazer a meditação nesse 26 de setembro de 2023, terça-feira. São aqui 7h23 da noite, mas eu fiquei incomodada, eu falei, não, eu preciso fazer a meditação hoje, não é? Porque ela trata do meu coração enquanto eu tô falando com vocês. Pela manhã, eu tanto não tinha voz, né? Ela ainda tá um pouco frágil. Peço aí que continue orando pela minha garganta. Eu tô combatendo de todas as formas, o resfriado. Não posso ficar doente de jeito nenhum, porque, né, eu preciso cuidar da mãe aqui, resolver as coisas. E não fui lá para Saquarema essa semana, devido também à extração aqui do dente, né, do molar, mas tá tudo bem, graças a Deus, recuperação boa. Hoje é teu aniversário, 26 de setembro, eu sei que Deus já te abençoou, né, de uma forma muito especial hoje. Eu tenho certeza que o dia foi lindo, que o dia foi maravilhoso, que Deus já falou aí ao teu coração, mas eu quero te alegrar mais um pouquinho, né? Eu não, o Senhor, a palavra do Senhor venha te alegrar aí nessa noite, tá bom? Não só você que completa mais um ano de vida hoje, mas você que completa mais um dia de vida, né? Então estamos aqui. Hoje, dia 26 de setembro, é o Dia Nacional do Surdo, né? Desculpe. Por quê? Em 26 de setembro de 1857 era criada uma escola de surdos. A ideia foi do Dom Pedro II. Ele conheceu um francês que eu não me lembro do nome, desse professor francês, que é quem desenvolveu, segundo o que a gente sabe, a primeira língua de sinais. Então, a primeira língua de sinais foi uma língua de sinais francesa, né? Duas meninas, se eu não me engano, eram irmãs e surdas. E aí esse professor começou a desenvolver, não me lembro se era parente dele, essas meninas, se eram sobrinhas, se eram filhas. A questão o Dom Pedro II conheceu esse francês e trouxe, olha a cabeça do Dom Pedro II, né? Século XIX, e o trouxe para cá, e aí, desde 1857, funciona o que hoje é o INES, ali no Largo do Machado, indo para Laranjeiras, ali já é Laranjeiras. Então, o INES é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Na época, a meditação vai ser assim, tá, gente? Com um pouquinho de tosse hoje. Então,
Na época, em 1857, o nome dado foi Instituto Nacional de Surdos Mudos do Rio de Janeiro. Essa expressão surdo-mudo, ela caiu em desuso, tá? Porque o surdo, ele não é mudo, ele tem um aparelho fonador, né? Muitas vezes ele fica em silêncio por vergonha, né? Da palavra não sair corretamente, ou de fazer sons e as pessoas rirem, né? Mas o surdo, né? Não sei se no caso 100% dos surdos, né, ou a sua maioria, tem um aparelho fonador perfeito, a não ser que seja um problema genético, também no aparelho fonador, né, além aí no aparelho auditivo, tá? No sistema auditivo. Então, hoje em dia a gente fala surdo, tá? Não se fala mais surdo-mudo, até porque eles não são mudos. Eu, por exemplo, lido com o pastor Carlos Lastorina. Ele é meu amigo, inclusive, lá de Saquarema. Ele mora lá, ele é surfista. E o Carlos, eu chamo assim porque é meu amigo, né? Ele é pastor presbiteriano, aposentado. Ele é arquiteto, tá? Ele tem 74 anos. Agora, imagina quando ele era criança, a mãe dele e o pai, naquela época, já tiveram, né, uma visão também bem à frente do seu tempo, e colocaram-no para estudar. Ele parece um árabe falando português, tá? Mas ele fala perfeitamente. Você fica com ele assim, conversando, então depois assim de 1 hora mais ou menos, você começa a entender tudo. É tudo mesmo que ele está falando, tá? E ele é surfista, e também instrutor de Libras, também trabalhou no INES, né? E é membro ativo da comunidade surda aqui no Brasil, né? E mundial também. Então, hoje é um dia, né, importante para a gente pensar nisso. Essa questão da acessibilidade, que agora ficou ótima, né? Mas não perfeita ainda. Ainda tem muita coisa a se fazer. Mas em relação ao que era, só que, olha só, o Brasil ele está muito à frente nessa questão aí na mente do Dom Pedro II, né, no século XIX. A questão é que depois de Dom Pedro II a coisa foi encoberta, né, e aí não era muito divulgado, o INES, né. Eu mesma só passei a conhecer melhor esse universo depois que eu conheci o Carlos, né, o pastor Carlos Lastorina. Então aí eu entrei nesse universo. Eu estudei Libras há uns 20 anos atrás, quase 30 anos atrás, mas aqui em Nilópolis eu não conhecia muitos surdos, eu só conheci o Sandro, né? Depois não ouvi mais, e aí conheci lá o pastor Carlos. Então, é legal falar disso para a gente poder ter essa visão também, né? Essa paz de Jesus, né, que é dita aos discípulos, é uma paz que também precisa ser dita para os surdos na língua própria deles, na língua de sinais, tá bom? Que nesse dia, né, ainda que eles não vão ouvir o que eu estou falando, mas o meu carinho por eles é muito grande, eu passei a ter uma outra visão, né, em relação aos surdos. Bem, nessa noite eu quero te abençoar, né, com os versículos da Palavra de Deus e vamos falar juntos, você que sabe, fala comigo. Então vamos começar por aquele que a gente sabe de cor? Que nessa noite o Senhor nos abençoe com a sua provisão e com a sua tranquilidade. Salmo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus nos abençoe nessa noite com alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos.
Deus nos abençoe já nessa noite com gratidão por esse dia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus nos abençoe com renovação de forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus nos abençoe com novidade. Isaías capítulo 43, versículo 19. O Senhor diz assim para nós: eis que faço uma coisa nova e agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que ponho um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Graças a Deus Ele tem feito isso, meu irmão e minha irmã. Você sabe o que Ele tem feito. Que o Senhor nos abençoe também nessa noite, com a sua companhia e com a sua vitória. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aí. E que Deus nos abençoe também com a sua luz. João capítulo 8, versículo 12. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, desculpe, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E que também nessa noite Deus nos abençoe com perseverança. Pois é, vamos ser perseverantes para conseguir fazer a meditação. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19, diz assim para nós o profeta: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele faz os meus pés ligeiros como os das corças e me faz andar sobre as minhas alturas. Isso aí. Então, meu irmão e minha irmã, que cada um desses trechos da palavra de Deus venha alegrar o teu coração, acalmar o teu coração também nessa noite. E vamos falar também o Salmo 4, versículo 8, já que a gente está numa meditação hoje à noite. O salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É isso aí. E essa segurança é exatamente o que aqueles discípulos estavam precisando, porque Jesus tinha morrido, né? E aí os discípulos estão, né, no primeiro dia da semana em um local, uma casa em que as portas estão trancadas. Eles continuam com medo. E está escrito: com medo dos judeus. Jesus vem, se coloca no meio deles e diz: que a paz esteja convosco. Pois é. Ah, meu irmão e minha irmã, você está com medo nessa noite? Que a paz esteja contigo. Que a paz esteja contigo nessa noite. E aí, que o Senhor Jesus venha te mostrar nessa noite, quando você for fazer a sua oração antes de dormir, que Ele venha te mostrar os milagres que Ele tem realizado na tua vida. Porque Ele mostra aos discípulos as mãos e o lado. E aí os discípulos se alegram e veem
que é o Senhor. E aí Jesus diz outra vez, que a paz esteja convosco. Aí vem a comissão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Sabe, Jesus vem nessa noite para dizer que a paz esteja convosco, comigo e com você aí que está do outro lado. Jesus vem essa noite nos mostrando os milagres que ele realiza, mostrando que ele é poderoso até mesmo para vencer a morte. E Jesus vem também trazendo para nós uma comissão, uma missão que é feita junto com ele, com seu Santo Espírito. E ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, ele diz isso e sopra sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Ó, foi assim que Jesus fez. Que nessa noite você receba a paz. Seus olhos se abram para ver os milagres que Deus tem feito na tua vida. Você se levante como um enviado, uma enviada de Deus. E você seja cheio e cheia do Espírito Santo. Tá bom? Que seja dessa forma e que você tenha o coração aberto para perdoar. Porque quem está cheio do Espírito Santo, perdoa. Lembra de Jesus? Na cruz, sendo escarnecido, cuspido, sendo acusado do que não fez, pagando um preço que não lhe era devido, ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdoa. Quem fez algo contra você não sabia o que estava fazendo. Tá bom? Vamos ler a meditação. A meditação de hoje é de uma irmã, né, que não tem o nome, o primeiro nome, só tem o sobrenome, Tevanessan, lá do estado de Nova York, nos Estados Unidos. O título, que a paz esteja com você, a epígrafe, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Na minha infância, minha mãe me apresentou a um Jesus destemido, que ousava cuidar dos outros e falar contra o mal, a violência e a injustiça. Na leitura de hoje, Cristo ressuscitado saudou os discípulos e os capacitou com sua presença. Ele lhes disse, entre aspas, que a paz esteja com vocês. Como o príncipe da paz, Jesus nos ensinou que somente trabalhando pela justiça em nossas comunidades, conflitos e discórdias podem ser transformados em harmonia. Ele construiu pontes entre as divisões raciais e tentou conectar todas as pessoas. Ele queria formar uma família global, o reino de Deus. Precisamos de um espírito mais profundo de compreensão entre todas as pessoas se quisermos demonstrar uma paz real e duradoura. Nós estabelecemos a paz na terra e boa vontade para a humanidade por nossos atos de amor. Quando damos o que podemos aos necessitados, compartilhamos as boas novas do Príncipe da Paz com o mundo. Vamos orar? Na oração tem o Pai Nosso. Então, quando chega lá,
você ora comigo, tá bom? Da forma como você sabe. Deus amoroso, encha nosso coração com paz, contentamento e coragem, enquanto trabalhamos para construir teu reino. Oramos como Jesus nos ensinou, dizendo: vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pensamento para hoje: cada ato de amor é um bloco de construção no reino de Deus. Que lindo! Oremos pela paz ao redor do mundo. Pai, nessa hora, nós oramos, Senhor, pela paz ao redor do mundo. Ó Deus, essa paz que o mundo não pode dar, mas Tu podes. Ah, Senhor, que eu seja um instrumento da Tua paz. Que o meu irmão e a minha irmã que está do outro lado dessa transmissão também sejam, Senhor. Faça de nós instrumentos da Tua paz. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. E te agradecemos, Senhor, por termos conseguido chegar até aqui na meditação. Muito obrigada. Obrigada por todos os irmãos e irmãs que pediram por mim ao longo desse dia, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um, Pai, com essa paz também. E abençoo aqueles que completam mais um ano de vida nesse 26 de setembro, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Excelente noite. Deus te abençoe e continue aí em oração, para que amanhã, quando eu acordar, eu tenha voz. Mas se não tiver, em algum momento do dia, a gente faz a meditação, tá bom? Deus te abençoe. Uma noite cheia de paz para você. Amém.